Galera, hoje nossa aula vai ser sobre cálculo de fórmulas químicas, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é a fórmula percentual ou centesimal. O que ela é? Ela vai indicar a porcentagem que cada elemento compõe uma determinada substância, beleza? E aí, como que a gente faz para achar essa fórmula? Nós temos que calcular a massa total do composto e depois calcular a porcentagem de cada componente. Como assim? Por exemplo, temos essa fórmula aqui, do carbonato de cálcio, beleza? O cálcio tem massa 40, como a gente só tem 1 vezes 1. O carbono tem massa 12, como a gente também tem 1 vezes 1. E o oxigênio tem massa 16, como são 3 vezes 3. Vai dar um total de 100, beleza? O que a gente faz então? 100 é a massa total, corresponde a 100%. No caso, o cálcio ele tem massa 40, então corresponde a x%. Vamos descobrir que x é 40%. E aí nós começamos a montarmos a nossa fórmula. Nós vamos ter cálcio 40%, tudo bem? No caso também, se a gente for pegar, o carbono tem massa 12. Isso equivale a y%. Vamos descobrir que y é 12%. Continuando então, temos cálcio 40%, carbono 12%, tudo bem? Já o oxigênio, ele tem um total de massa de 48, o que equivale a uma porcentagem Z. Vamos descobrir que Z é igual a 48%. Nesse caso, nós vamos ter como fórmula percentual cálcio 40%, carbono 12% e oxigênio 48%. É assim que a gente acha, assim que a gente consegue calcular a fórmula percentual, beleza? Não tem muito segredo nisso não. Nossa próxima fórmula é chamada de fórmula mínima. O que é ela? Ela vai ser a representação da proporção que a gente precisa para formarmos um determinado composto. Tudo bem? Vai vir a proporção de cada elemento. Para isso, existem algumas maneiras de obtermos ela. A maneira mais simples é simplificando a fórmula molecular. Como assim? Por exemplo, temos a fórmula aqui C6H12O6, que é a forma de quê? A fórmula de uma hexose, um carboidrato. Você não pode dizer que é glicose, porque pode ser frutose também, né? Existem outras hexoses aqui também. Então é um carboidrato, beleza? No caso, o grupo das hexoses. O mais comum é glicose, mas nós não podemos definir que é, beleza? Então temos essa molécula aqui. No caso, 6, 12, 6, dá para nós simplificarmos todos eles por 6. Simplificando, nós temos a fórmula mínima CH2O, que é justamente a fórmula que dá nome para o grupo dele na biologia, que é o grupo dos carboidratos, que é um carbono hidratado, porque tem um carbono mais H2O. H2O ali é o que? Água, então um carbono com água é um carboidrato. Tudo bem? Então essa fórmula é justamente mínima que está dando nome para esse grupo de substâncias. Tranquilo? Beleza, então. Pegamos aqui, por exemplo, a fórmula H2O2, que é a fórmula do peróxido de hidrogênio. 2 e 2 dá para simplificar por 2, então nós vamos ter fórmula mínima HO. Tranquilo? Então isso aqui indica a fórmula mínima, ou empírica, beleza? Ou também chamada de estequiométrica. Outra forma que tem é obtermos a fórmula mínima a partir da fórmula percentual. E para isso nós temos que seguir esse passo a passo aqui. Dividir a porcentagem de cada elemento pela sua massa, dividir o resultado obtido pelo menor e, se necessário, fazer uma aproximação dos valores. Vamos fazer um exemplo. Temos aqui uma questão que está assim, sabe-se que quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar 0,1 até 0,2 mg de nicotina. Foi descoberto em um laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,35% de nitrogênio. A fórmula mínima da nicotina é: a primeira coisa que a gente faz é copiar as porcentagens. Ele nos forneceu uma fórmula percentual. Tudo bem aqui? O que a gente vai fazer? Vamos pegar as porcentagens e dividir, né, todos esses valores pelas massas dos respectivos elementos. Carbono 12, hidrogênio 1, nitrogênio 14. E iremos obter 6,16, 8,65 e 1,23. Vamos pegar o menor valor de todos, que é 1,23. Tudo bem? E agora que nós temos esse valor, nós vamos pegar e dividir todos e vamos obter um valor de 5,008, 7,032 e 1. Aproximando esses valores, nós vamos ter 5, 7 e 1. Ou seja, esse valor já é a nossa fórmula mínima. Nós temos 5 carbonos, 7 hidrogênios e 1 nitrogênio para a nossa fórmula mínima. Como o índice 1 a gente não precisa escrever, por isso que não aparece ali. Tudo bem? Vamos aqui
Dando prosseguimento. Outra forma de obtermos a fórmula mínima é quando ele nos fornece informações com unidades variadas da mesma substância. Por exemplo, a análise de um composto determinou que existiam 2 mol de carbono, 1,655 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio e 0,25 mol de oxigênio e 7 gramas de nitrogênio. Determine a fórmula mínima. O que a gente tem que fazer? Quando nós temos dados variados, primeiro a gente copia esses dados variados. Depois nós temos que transformar todos esses dados variados para mol. Então nós teremos aqui, carbono já está em mol, hidrogênio não está, oxigênio está em mol e nitrogênio não está. Então nós vamos transformar hidrogênio e nitrogênio para mol, beleza? Transformando aqui, o hidrogênio, tem 1,655 vezes 10 a 24. Nós sabemos que 6,02 vezes 10 a 23 é o mol, então o valor que eles nos forneceu, a gente acha 2,75. Então, substituímos aqui 2,75. No caso do nitrogênio, nós podemos fazer o mesmo raciocínio. O nitrogênio vai ter massa 14 gramas por mol, então 7 gramas equivale a meio mol. Dessa forma, completamos aqui nosso raciocínio, tudo bem? O que nós vamos fazer nesse caso? Quando nós tivermos todos os valores agora obtidos em mol, nós vamos pegar todos eles e dividir pelo menor, que no caso o menor valor aqui é 0,25. Dividindo todo mundo por 0,25, obteremos 8, 11, 1 e 2. Com isso, nós temos a nossa fórmula mínima. A nossa fórmula mínima, então, será C8H11O. Como é 1, eu não preciso escrever o índice, e N2. Pronto, essa é a nossa fórmula mínima. Tranquilo? No caso, a nossa fórmula molecular, ela vai indicar não só os elementos, mas também a quantidade exata que a gente precisa para formar uma determinada substância. Tudo bem? Para nós obtermos a fórmula molecular, também existe um passo a passo do que a gente pode fazer. A primeira coisa é quando nos fornece a fórmula estrutural, contarmos esses elementos. No caso, por exemplo, temos essa fórmula aqui, tranquilo? Que no caso, a gente vai contar aqui, nós vamos ter então 6 carbonos, beleza? Nós vamos ter 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Pronto, então nós temos a fórmula C6H12O6. Pronto, obtivemos a fórmula contando os elementos que a gente tem, beleza? A quantidade de átomos de cada elemento. Só que também nós podemos obter a fórmula molecular a partir da fórmula mínima ou a partir da fórmula percentual. Se ele nos fornecer a percentual, nós temos que determinar a fórmula mínima. Se ele nos fornecer a fórmula mínima já direto, a gente já pula essa etapa de transformação. Nós partimos já da fórmula mínima, tudo bem? O que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar a massa molar ou molecular, beleza? Já que vai ter o mesmo valor, existe diferença porque massa molar é grama e massa molecular é em UMA, em Daltons, assim, mas o número é o mesmo, então não vai fazer diferença aqui para a conta não. Vamos pegar essa massa molar e dividir pela massa que nós achamos na fórmula mínima. E depois nós vamos pegar esse valor que a gente achou e multiplicar na fórmula mínima. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a composição centesimal de uma substância orgânica é 40% de carbono, 6,66 de hidrogênio, 53,33 de oxigênio. Sua massa molecular é 180 gramas, 180. Escreva a fórmula molecular da substância. Vamos lá. Seguinte, carbono 40%, hidrogênio 6,66 e oxigênio 53,33. Primeiro, a partir da fórmula percentual, nós temos que achar a mínima. Pronto. Seguimos o passo a passo aqui da fórmula mínima, achamos que a fórmula mínima é CH2O. Tudo bem? Se nós formos agora achar a massa mínima, nós vamos pegar lá, carbono tem massa 12 vezes 1, hidrogênio tem massa 1 vezes 2 e oxigênio 16 vezes 1, vamos obter massa 30. O que a gente tem que fazer? Pegar a massa molecular, ou molar, dependendo da situação, beleza? E dividir pela massa que a gente obteve da fórmula mínima, que é o que a gente chama de massa mínima. E vamos obter um valor 6 aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse valor 6 e multiplicar pela fórmula mínima. Como assim? Nós vamos pegar, no caso, nós temos um carbono só. Como são 6, isso quer dizer que 1 vezes 6, na fórmula molecular, nós vamos obter 6 carbonos.
Nós vamos pegar o 6 e multiplicar pela fórmula mínima. Se a gente tem 2 hidrogênio na fórmula mínima, na fórmula molecular nós teremos 12. Já o oxigênio, nós temos um oxigênio na fórmula mínima. Vezes o 6 que a gente achou, nós teremos 6 oxigênios na fórmula molecular. Pronto, assim é a nossa resposta. Beleza, galera? Vejo vocês em breve.